Sejam bem-vindos a um novo Comportare. Nós estamos celebrando a independência política do Brasil nesta semana e nós vamos começar com a palavra dependência. Maria Carlotto, você é advogada, é professora, é escritora e você deve ter usado muitas vezes a palavra independência, pendência. As pendências são perigosas, né? E me diga o seguinte, quando eu estou declarando lá o imposto de renda, vem assim, dependentes, quais são os seus dependentes? Eu não tenho mais nenhum, mas o programa aqui não é para falar de nós. Eu queria te perguntar, para começar a nossa prosa, nós temos a independência política do Brasil, não temos a independência econômica. E as pessoas, elas são independentes? Elas têm algumas pendências? O que está faltando para a independência de cada um? Olá, professor. Olá, vocês que nos acompanham do nosso Comportare. Então, lá no imposto de renda tem a declaração de dependentes. E quem que pode ser dependente? Pode ser dependente, o seu filho, né, ou enteado que esteja estudando até os 24 anos. Veja, até 24 anos. A independência ela está cada dia mais retardada. Cada dia nós estamos mais dependentes, né? Cada dia temos mais dependentes. E apesar do Brasil ser um país politicamente livre, soberano em seu território, ele é dependente economicamente de outros países, não só economicamente, como também tecnologicamente. E nós também acabamos sendo dependentes. Nossos filhos estão cada dia dependendo até mais tarde dos pais, e essa dependência não só financeira, mas também emocional. E lá na declaração de imposto de renda, você pode, as pessoas talvez não saibam, mas podem declarar os seus dependentes até os 24 anos. Maria Carlotto, eram 21, né? Era, ou 18, não, já chegou a ser 18, né? Não, agora é 21, para pagamento de pensão, para dependência, mas se estiver estudando, se estiver fazendo um curso técnico ou um ensino superior, ele pode ser declarado como dependente nessa parte dos estudos. Ele pode até os 24 anos. E aparece ainda, com frequência, a esposa como dependente, como antes aparecia? Você tem notícias disso? Eu acho que não, né? Está constando cada vez mais a esposa. Às vezes, se fosse fazer o real, em muitos matrimônios, o dependente seria o marido, né? A esposa ou companheira, após 5 anos de comprovada essa relação, essa união, ela pode sim ser declarada como dependente na declaração de imposto de renda. Mas a realidade tem sido o contrário, né? A realidade tem sido as mulheres saírem para o trabalho e os homens auxiliarem nos deveres de casa e na educação dos filhos. Filhos esses que estão ficando cada vez mais, estão saindo cada vez mais tarde de dentro de casa. Mas as rendas femininas mais bonitas do que estas são as rendas da lingerie, das suas roupas, não é? Esta renda, eu lido com designações e eu queria dizer que o imposto de renda tem um nome errado. Nós agora vamos para outros vieses desta palavra, das dependências, como bem falou a Maria Carlotto agora há pouco. Vamos falar dessas dependências. E quero lembrar duas coisas, que o imposto não é de renda, é do que você ganha. A renda é aquilo que é uma coisa extra, tanto que renda é uma coisa extra, é um enfeite, mas não é o caso aqui hoje. O meu tradutor para o italiano, Giovanni Ricciardi, que Deus o tenha, morreu o ano passado. Acho que morreu porque, em geral, os pais sofrem muito quando se inverte a lei da natureza. Morreu primeiro o filho dele, de uma enfermidade gravíssima, para cuja cura ele tomou todas as providências, mas não foi possível que o menino sobrevivesse. Ele me dizia assim: meus filhos moram comigo, Dionísio, já passaram de 30 anos e moram comigo. E tinham trabalhos assim que não eram trabalhos, eram o que no Brasil se chama de bicos. E depois é que pegaram esses trabalhos. E eu vi que não é só no Brasil.
também em países europeus, recentemente, de umas décadas para cá, os filhos moram muito mais tempo com os pais. E isso alterou as relações de trabalho, né? Antes de dar a palavra para você, Carloto, me permita dizer só mais uma coisinha, posso? Claro, por favor. Não, é que eu não queria me alongar muito, né? O ouvinte, o espectador, ele gosta dessas trocas de palavras, fazer a reforma agrária também aqui entre nós, não vou ser um latifundiário das palavras. O que ocorre é quando você fica na casa dos seus pais, você não paga luz, não paga água, não paga nada, não paga para morar, não paga alimentação. E daí, então, isso altera as relações de trabalho, porque se você perde o trabalho onde você está, porque também tem uma crise econômica que está difícil de debelar, já dura algumas décadas, não é? O Brasil cresce muito pouco, tem crescido muito pouco nas últimas décadas, tem oscilado muito esse crescimento, em geral para menos. Você também não fica com muita pressa de arrumar um novo trabalho. E no trabalho em que você está, viu, jovem, aqui a gente diz o que pensa. Às vezes você não se cuida tanto porque alguns de vocês, uma boa parte de vocês, tem casa, comida e roupa lavada. Então, o emprego está garantido. Eu quero dizer quero te perguntar, Maria Carlota, se isso não é uma heresia, se essas dependências dos pais está ocorrendo entre a juventude mais do que antes ocorria. Del, antes a regra era forma-se, sai de casa, vai morar sozinho, constitui a família e cria-se uma nova família. Hoje, seja pela economia, que não está fácil e acaba sendo mais barato residir com os pais do que ter uma outra casa, pagar aluguel ou ter a sua casa própria, mas trouxe essa necessidade, as pessoas também criou-se aquela dependência emocional. As pessoas estão demorando mais para formar na faculdade, elas estão entrando no mercado de trabalho mais tarde, estão casando, estão constituindo família cada vez mais tarde. E isso também se deve à superproteção dos pais. A geração que se chama geração canguru, uma pesquisa do IBGE de 2023 mostrou que 1 entre 4 adolescentes, né, eu não chamaria de adolescentes, chamaria de adultos. Uma pessoa com 23 anos até 35, ela já é um adulto, né? Eles continuam morando com os pais. Então, houve essa inversão, seja pela questão da economia, seja também pela questão dessa dependência emocional. O medo de constituir relações, o medo da responsabilidade, de ter que tomar decisões e responder por essas decisões. Isso mais nas classes médias urbanas, né, Maria Carlota? Porque no meio rural, essa independência, às vezes, e também aqui no Rio, no caso das comunidades, eu não sei o que muda a condição de você ter por norma dizer comunidade em vez de favela, porque o lugar continua sendo o mesmo. É que, aliás, eu acho favela muito mais bonito devido à origem da palavra favela. É menos comum do que comunidade. Você tem gente com 8, 10 anos, 11, ainda em plena adolescência, que tem que estudar e trabalhar dando duro. É o trabalho da infância, que vem sendo, aliás, combatido e disciplinado, nem sempre com bons resultados. Mas nas classes médias urbanas, me parece que essa dependência dos jovens em relação aos adultos ou aos pais, e às vezes até aos avós, né? Agora, há avós mantendo famílias. O rendimento principal de uma família, de algumas famílias, e o IBGE diz que está crescendo isso, esse rendimento é proveniente da renda dos avós. Maria Carlota, me diga o seguinte, o nosso objetivo aqui é o comportamento das pessoas, é o nosso grande tema. O fato de uma pessoa depender tanto dos pais,
a torna mais humilde, mais arrogante, melhor para o convívio, mais bondosa, tem alguma alteração no comportamento de uns e outros? Quer dizer, como é que fica aquela relação natural de autoridade entre os pais e os filhos quando o convívio com os filhos se prolonga tanto? Na Inglaterra, aos 16 anos, 17, na Europa de um modo geral, né, na Europa do Norte, a pessoa em geral deixa a família. Aqui nós estamos lidando com exemplos de gente que passou dos 20, passou dos 30 e não deixou a família. O que alterou no comportamento de uns e outros, segundo você? Professor, o senhor tocou em 2 pontos muito marcantes. O primeiro, que influencia muito, sem dúvida, é a colocação desse adolescente no mercado de trabalho. Enquanto alguns locais, como a parte rural, a área rural, ou as comunidades, a favela, eles continuam como era antes, iniciando no mercado de trabalho informal cada vez mais cedo, e isso traz para esse adolescente um senso de responsabilidade muito grande, porque ele tem que ajudar na manutenção da casa, na manutenção da família, traz para ele essa noção de que, ainda que ele esteja na casa dos pais, ele está contribuindo. E eu sou totalmente contra o trabalho infantil. Trabalho infantil é muito diferente de orientação para o mercado de trabalho. Tá? E o outro ponto foi, além desses filhos estarem saindo de casa mais tarde, eles estão trazendo a família deles para dentro da casa dos pais. E aí os avós que têm que ser o arrimo da família. E isso tudo muda por esse comportamento de falta de desejar fazer parte dessa comunidade, tomando decisões. Então, ele permanece egoísta, ele não sabe lidar com os problemas dele, porque o pai e a mãe vão acabar resolvendo. E mesmo que não seja pai e a mãe, existem pessoas que permanecem residindo, as famílias múltiplas, né? Sobrinhos com tios, e cria-se ali uma grande família. E ela se torna uma pessoa egoísta, porque aonde os pais deveriam estar começando a descansar, a poder usar da renda deles para a velhice deles, eles têm que dispor dessa renda para ajudar o filho e a família do filho. Então, tem que haver essa individualidade, ele tem que ter essa independência para que ele também se torne um indivíduo que vê a sociedade como um todo, que vê que as decisões que ele toma têm reflexo. Sim, mas Maria, eu concordo com o que você acabou de dizer e eu fico pensando numa outra coisa. Eu acabei de editar um livro do Dr. Ciro Darlan, um desembargador que já se aposentou. Para minha sorte, meu querido amigo, eu encontro sempre no Filosofia na Praia, lá do embaixador Jerônimo Moscardo, aos sábados, lá no Leme. O livro se chama Prisões Brasileiras em 100 Fotos Chocantes. Eu fiquei muito impressionado quando fui editar o livro, me coube editar esse livro para o Grupo Luso Brasileiro, o Grupo Editorial Almedina, que também lançou o Morro do Gigante. E eu fiquei impressionado que os presos sejam quase todos jovens e quase todos negros. Essas fotos me impressionaram muito. E a outra coisa que me impressionou é que não existe bandido velho. Aqueles cidadãos que são chamados de bandidos, às vezes não são bandidos, né? São menores que estavam praticando alguma transgressão para o sustento. E eles morrem muito cedo, então eles já não tiveram infância, porque não foram tratados como crianças, e depois não foram tratados também como adolescentes, não lhes foi providenciada, não lhes foram providenciados bens essenciais, como alimentação, moradia, educação, cultura, e eles tomaram outro caminho. É claro que não são todos que são vítimas do destino, mas são a maioria. Então, isso alterou o comportamento dos outros. Por exemplo, eu moro num condomínio, tem que ter porteiro, tem que ter guarda,
tem que se identificar por rosto para entrar por uma câmera. As classes médias alteraram o seu comportamento em função deste outro comportamento alterado lá. Então, o que eu queria, assim, resumindo, né, tiveram que providenciar segurança privada, como providenciaram melhores estradas com pedágio, porque o governo cobra o imposto, mas não dá a estrada, cobra o imposto, mas não dá a saúde, então surgiram as empresas com os planos de saúde. E não dá escola de qualidade, então entraram as escolas privadas aí. Eu queria te perguntar o seguinte, em que essa alteração de os jovens ficarem mais tempo com os pais, demorarem tanto a sair de casa, que outras coisas mudou este ato, essa saída tardia, que outras coisas essa saída tardia mudou nas outras pessoas? As ofertas no mercado de trabalho também mudaram. Hoje você tem uma busca por mão de obra qualificada e você não tem essa mão de obra qualificada, ela não está preparada para esse mercado de trabalho. O tempo que as pessoas estão demorando para sair da faculdade ou para finalizar os seus estudos, antes você estudava, o senhor mesmo várias vezes disse que dava aula, né, para poder pagar os seus estudos. Hoje, as pessoas não conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou elas estudam ou elas trabalham. Claro, nós estamos falando daquilo que é o geral, nós não estamos falando das exceções. Nós sabemos que tem pessoas com 20, 25 anos que estão trabalhando, que estão estudando, que estão fazendo especialização, mestrado, mas essa é uma parte pequena da sociedade, aonde deveriam todos estar praticamente independentes aos 20 anos, eles estão ainda dentro da casa dos pais. E não é só um número alarmante de jovens presos também. As meninas, as moças, passaram a engravidar mais cedo, passaram a constituir a sua família sendo mãe solo mais cedo, por vezes tendo que deixar o trabalho, deixar os estudos para poder ficar em casa cuidando dessa nova família que inicia. Então, isso reflete na sociedade como um todo. Eu mantenho aquilo que eu sempre digo, a educação das primeiras fases da infância, o ensino médio, eles são fundamentais, não só para a educação escolar, e sim a educação social, a educação do jovem de comportamento na sociedade. Enquanto não houver mais empenho nessa fase, não vai se fazer um adulto responsável, não vai se fazer um adulto que contribua para a sociedade. Não vai, não existe milagre. Muito bem. Vamos a outros exemplos, então. Nós tivemos no Brasil, de repente, a instalação das escolas normais. Parece que a primeira escola normal realmente reconhecida oficialmente como tal, baseada no modelo francês, foi aqui no Rio e, se não me engano, em Niterói, para a gente conferir depois. O fato é que eu, por exemplo, pertenço a uma geração que foi educada por professoras normalistas. Eu fui alfabetizado por uma professora normalista. Essa professora normalista, ela tinha duas características. Primeiro, ela tinha uma mão de obra qualificada muito diferente acima daquele mestre-escola, que era qualquer pessoa que sabia alguma coisa, pegava uma palmatória para bater nas crianças e ia ensinar as primeiras letras. Se não fossem os padres letrados das primeiras ordens religiosas que para cá vieram desde o descobrimento, sobretudo franciscanos e jesuítas, nós não teríamos tido professores nos 3 primeiros séculos. Pois bem, isso alterou muito o comportamento. Nós tivemos uma sociedade em que 20% eram proprietários e 80% da população eram agregados ou dependentes do que fizessem aqueles proprietários.
E os proprietários, por sua vez, dependiam de uma mão de obra muito mal qualificada. E isso, então, resultou num problema muito sério. Ficou essa coisa da monocultura, só sabia fazer uma coisa, só sabia lidar com cana-de-açúcar, depois só sabia lidar com ouro, depois só sabia lidar com café e assim por diante. Hoje nós estamos num mundo, aquilo que se diz uma sociedade high-tech, inclusive no Brasil. Então eu te pergunto, o que estão fazendo, aliás, para completar essa normalista mudou o comportamento das pessoas, porque os pais passaram a ver que a criança que ia à escola, ela aprendia com aquela normalista, ela era mais eficiente. E a outra característica, eu só disse uma, é que ela era muito bem paga. E os primeiros professores aqui do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que foi um colégio modelar para todas as escolas do Brasil, inclusive é o único que está na Constituição brasileira, o salário deles era o equivalente a de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Era a mesma coisa, eram equivalentes. Você teve, assim, uma decadência na mão de obra, na remuneração do professor. Agora eu chego ao ponto. Os filhos de professores não querem ser professores. Não querem, porque estão vendo os pais mal pagos e com a qualidade de vida baixando porque estão cada vez mais mal pagos. Isso eu estou me referindo ao setor público, porque a escola privada sempre manteve isso, com algumas exceções, acima do rendimento na escola pública. Eu te pergunto o seguinte, esses filhos que ficam em casa até mais tempo, eles estão se preparando, por exemplo, para consertar celular, para arrumar computador, para inventar uma nova tecnologia, para serem empreendedores, estão estudando, estão fazendo curso. O que eles estão fazendo que está alterando o comportamento deles e das outras pessoas? Professor, eu não sei se eu imagino que o senhor saiba, mas eu sou uma normalista. Eu fiz o curso normal, Não sabia. Eu fui das últimas turmas do curso normal. Depois ele foi extinto. E enquanto o senhor foi falando, eu fui me lembrando de quanto aquela professora normalista, que eu também fui educada, o quanto ela era a extensão da família. Por isso que a gente chamava de tia, porque era alguém, era uma extensão da família. Um parente, né? Era parente. Afetivo, não sei por que combateram. Não era uma Então, coisa que depreciava a mulher, ao contrário. Não era. Valorizava a mulher, né? E o Brasil ele tem uma marcha contrária, porque extinguiu-se o curso normal, as normalistas, né? O magistério, tiraram a obrigatoriedade do mestrado, do doutorado para ministrar as aulas. As faculdades elas não são mais obrigadas a ter em seus quadros pessoas de alto nível de estudo, e quando a gente fala em mestrado, em doutorado, a gente está falando em nível de pesquisa, de continuidade dos estudos, e passou-se a cobrar o tanto faz, aquilo que tem está bom demais. E por mais triste que pareça, a remuneração dos professores, ela não condiz em nada com aquilo que eles são submetidos todos os dias. E não são só os professores, não. Vou falar também da segurança pública. Hoje é um risco de vida você ser professor ou você ser policial. Mas voltando para os professores, o que está sendo dos jovens hoje? Infelizmente, a gente não está mais tendo mão de obra qualificada para ter um eletricista, um pedreiro. Se a máquina de lavar roupa estragou, você fica sem saber quem chamar. Porque aquele jovem que antes fazia o curso técnico, para ser um excelente técnico na área que ele fosse atuar, hoje ele está ganhando mais dinheiro sendo TikTok, fazendo vídeos para a internet. E isso desestimula também o aprendizado, o trabalho, porque enquanto nós estamos aqui trabalhando manhã, tarde e noite, estudando todos os dias para poder dar o nosso melhor, para manter um padrão de vida independente financeiramente, essas pessoas com 16, 17 anos estão ganhando milhões propagando
a ignorância. E, por favor, perdoem a minha opinião, mas o nosso programa é um programa de comportamento, e nós não estamos aqui falando de nada científico, estamos falando do dia a dia. Então, é muito triste quando você vê um pai de família ou trabalhando de sol a sol. Por que aquele menino, aquele rapaz vai trabalhar na construção civil junto com o pai, se ele pode gravar vídeos fazendo uma dancinha e ganhar dinheiro? Claro, está tudo bem ganhar dinheiro, não sejamos medíocres, mas e a parte intelectual, do aprendizado? O que vai ser dessa pessoa quando não se assistir mais os vídeos? O que vai ser a continuidade disso? E isso aumenta o número de desempregados, isso aumenta o número de auxílios do governo, isso aumenta a falta de mão de obra, e é um ciclo que começa na educação. Verdade. Aí fica ainda um apanágio, né? Um fecho assim. A principal necessidade do Brasil hoje é a educação e ninguém quer ser professor. Então, uma boa pergunta e deve ser motivo de reflexão para as próximas eleições municipais. Quem é que você vai eleger de vereador? Quem é que você vai eleger de prefeito? E procure ver o que eles pensam de educação, o que eles podem fazer no âmbito municipal, porque a educação das primeiras letras é de responsabilidade municipal, né? O que eles vão fazer? Nós estamos caminhando para o fim do nosso programa, não do nosso problema. É um lapso freudiano, nem temos que ver isso. E antes de dar a palavra para Maria Carlotto despedir-se também, eu queria me despedir, desejar para vocês todos um bom feriado de 7 de setembro da nossa independência e sugerir um dever de casa. Na verdade, não é um dever de casa, é um prazer de casa. Meus deveres para casa foram sempre meus prazeres. Eu adorava o dever para casa. Então, eu queria dar de deveres para casa o seguinte: procure a letra do hino da independência e veja lá se você entende aquelas palavras, se você entende o que o hino diz. Porque ele foi escrito por um jornalista, o Evaristo da Veiga, que tinha pouco mais de 20 anos naquele período, e a música foi feita pelo imperador Dom Pedro I, que, aliás, é pai do único imperador que nasceu no Rio de Janeiro. Nasceu aqui no bairro de São Cristóvão, o seu filho Dom Pedro II. Procure ver o significado daquelas palavras, porque nós temos que entender o que nós cantamos. Não sejamos, de jeito nenhum, como os jogadores da seleção brasileira que nos fazem morrer de vergonha, porque entram em campo enquanto está tocando o hino nacional, eles simulam cantar uma letra que a maioria deles desconhece quando não estão mascando chicletes. Um bom fim de semana para vocês. O feriado agora caiu no sábado. E Maria Carlotto, querida, a câmera, o microfone aqui do Gabriel, que trabalha fora de casa há muito tempo, é para você se despedir. Professor, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês que nos acompanham toda semana no nosso Comportare. E o meu desejo é que vocês sejam independentes e que essa independência seja financeira, seja emocional, seja uma independência que traga liberdade. E a liberdade ela só existe quando você está pronto para escolher. Então, meu desejo também é de que vocês leiam o hino da independência, que é uma letra linda, que é uma declaração de amor e que diz: vocês já podem ser livres. Então, obrigada a todos, um grande beijo e até o próximo Comportare. Muito obrigado, um abraço e até o próximo Comportare na semana que vem.